E aí galera, tudo bem? A gente está voltando com o nosso programa semanal aqui, né, Investindo na Bolsa aqui no canal Noticioso. Queria pedir para você se inscrever no nosso canal aí, dar um likezinho e marcar para receber as notificações dos novos programas, né? Hoje a gente vai fazer um programa sobre fundo de investimento, né? Quando o mercado tá meio de lado assim, que é o que está acontecendo aí no último mês ou 2 meses, a gente acaba correndo para os fundos de investimento, né? Eu mesmo me posicionei, a maioria do meu capital está no fundo de investimento. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Eu estou mais uma vez aqui com a presença luxuosa aqui do Matheus Nunes, né, assessor credenciado aqui da XP, que é quem me ajuda a tomar esse tipo de decisão. Matheus, vamos falar assim hoje de tudo, né? Tudo que é relacionado a fundo, né? Todas as modalidades, tudo. Vamos começar aí. E aí, galera, a gente falou já de fundos de investimentos em alguns vídeos passados, mas hoje vamos aprofundar um pouco mais isso e falar cada tipo de fundo um por um. Tá, nós temos 3 tipos de fundo, o fundo de ação, fundo de renda fixa e o fundo multimercado, né? Isso. Vamos começar primeiro pelos fundos de ação, fundo de ações. Como é que funciona? O que é exatamente? Então, Rodrigo, assim, os principais fundos de ações que a gente tem hoje aí no mercado vão ser fundos de investimentos em que você vai contratar um gestor para fazer a tomada de decisão. Tipo, eu tenho o Alaska, você, né? Mais ou menos. Seria, né? Por exemplo, o Alaska. O Alaska Black, entendeu? Que eu tenho, né? É. Tá, ele na verdade, por exemplo, embora agora, até o meu fundo está baixo, agora está com um capital um pouco menor do que eu coloquei. O que aconteceu? Eu comprei você compra cota, não é isso, Matheus? Isso, você compra cotas dos fundos de investimentos. Então o que aconteceu? Eu comprei, ele até deu uma baixadinha aí, de uns 3% ou 4%, deu uma baixada. Mas, por um outro lado, é uma hora oportuna, né? Porque se a bolsa está em consolidação e a perspectiva é que ela suba, não adianta também, como é cota, você comprar caro depois que subiu, né? Uhum. Na verdade, por exemplo, então, embora é muito comum isso, tudo relacionado à ação, às vezes você compra, ela recua um pouquinho, que a gente chama de onda 3, né? Ela faz a volta para depois, o repiquezinho, né? Na verdade, a onda 3 faz o repiquezinho para poder subir. Se você deixar para comprar quando já tiver muito esticado, alto, talvez né? você já perca o tempo de entrada e quando você entra já está caro demais, não tem mais para onde o fundo subir. Então, em um fundo de investimento de ações, Rodrigo, o que é? É uma estrutura em que várias pessoas se reúnem e contratam aí um gestor para fazer a tomada de decisão para ela, entendeu? Então, esse gestor vai escolher qual ação comprar, qual ação vender e que hora fazer isso, entendeu? Tá. Então, esse seria aí um fundo de investimento de ações de gestão ativa que o gestor faz tudo aí. Nós vamos falar um pouco desse tipo de que existe essas variáveis, né? ETF, não ETF. Explica um pouco como é que é isso aí, como é que é esse negócio? Então, ETF é um fundo de investimento que é listado em bolsa, entendeu? É um fundo de ações, não é isso? Não necessariamente de Sei. ações, mas na maioria das vezes vai ser um fundo de ações que vai Sei. ser listado em bolsa. Então, ao comprar esse fundo de investimento, você vai ter que entrar no ambiente de bolsa, entrar no home broker e comprar ele como se fosse uma ação. Você compra cotas com Porque preço você específico. compra cotas negociadas em bolsa. Uhum. Num outro caso desse que você falou, não ETF, são fundos em que você não compra eles em ambiente de bolsa. São fundos igual aqueles do banco, entendeu? Que você compra ele diretamente do fundo. Você não precisa ir para a bolsa para comprar ele. Tipo, eu tenho, por exemplo, aquele outro lá do Itaú que está até rendendo pouco, né? Aquele Preferência, eu esqueci o nome dele. Igual aquele que Excelência que eu tenho. Então, a maioria dos fundos não são listados em bolsa, basta você ir no site aí da sua corretora, ir no site do seu banco. Que são esses CDI normal que a gente faz investimento em banco, né? Esses são os não ETFs? Não, os não ETFs, na verdade, é a maioria esmagadora aí. É não ETF? É não ETF, que não O que significa a sigla, objetivamente? Exchange Traded Funds, né? Que seriam fundos listados em bolsa. Entendeu? Ok. Entendi. Então você pode comprar como se compra uma ação especificamente. No home broker lá ele vai ter uma variação. Então, exatamente. Os então ETFs são fundos listados em bolsa mesmo. Então ele é igual uma ação. Ele tem um ticker, entendeu? Ele tem um ticker. É igual você comprar a Petrobras. Tem lá o Petro 4, você vai lá nesse fundo e compra esse fundo. O fundo. BOVA 11, por exemplo. O BOVA 11 é um fundo listado em bolsa. Interessante. Tá vendo? Eu tô mexendo, mas eu ainda não tinha olhado por esse prisma. Mais uma opção, né? São várias possibilidades. E aí você entra e você faz uma operação convencional como se você estivesse comprando uma ação. Você vai lá, compra ele, sei lá, ele está a R$10, você compra ele,
Só que ele é muito mais estável, né? Porque ele tem um conjunto, né, mais estável não seria a palavra, né? Ele, na verdade, seria um fundo de investimento. O BOVA11 ele vai ser justamente o fundo de investimentos que vai replicar aí o comportamento do índice Ibovespa, entendeu? Então, quando você compra BOVA11, é como se você estivesse comprando o índice Ibovespa. Entendi. Você vê lá no jornal todo dia, o índice Ibovespa subiu 5%. Se você comprar esse tal de BOVA11, que é um fundo, um ETF aí listado em bolsa, você vai acompanhar o comportamento aí do índice Bovespa. Tá, até para consertar o que eu disse aqui, ficou meio sem sentido, é porque, por exemplo, eu tenho posições hoje no Alasca, tenho no Iridium, tenho vários fundos aí. Só que esses fundos eu compro pelo site, pelo próprio home, não é nem o home broker aqui, né? Você compra pela plataforma da XP. Eu entro lá, eu tenho tantos mil, aperto lá e mando comprar. O que é o BOVA11, igual ele está falando, é o mesmo fundo, só com a operação mais simplificada. Você compra como se estivesse Isso comprando acontece, no home broker, comprando uma ação. Isso, Rodrigo. Isso acontece, essa diferença, porque quando você compra uma ETF, você está comprando as cotas do fundo de outra pessoa, entendeu? Uma pessoa está vendendo as cotas do fundo para outra pessoa. Quando você compra aí lá no site da corretora mesmo, um fundo que não está listado em bolsa, você está comprando em novas cotas desse fundo, entendeu? Então é como se você estivesse dando mais dinheiro aí para o gestor trabalhar. Tá. Vamos falar um pouco também dentro do fundo de ações sobre o long only. Como é que é? Então, a gente tem diversos tipos de estratégia dentro da bolsa, né? Igual a gente já tinha comentado aqui anteriormente. E nem sempre você acredita que o mercado vai subir. Então, algumas estratégias, Rodrigo, você pode querer apostar na baixa do mercado e ganhar dinheiro com isso. Num fundo de ação ainda. Isso. Dentro de um fundo de ação, o gestor pode querer apostar na baixa de algum ativo. Deve estar acontecendo isso agora, em especial. Então, por exemplo, um fundo pode fazer, em alguns casos, se o regulamento dele permitir, um fundo long short, por exemplo, apostar aí na baixa de alguns ativos e na alta de outros, entendeu? Pode apostar na alta do Itaú e na queda do Banco do Brasil. Tá. No long only, que você comentou, seria que ele só aposta na alta. O long only só aposta na alta e o long short aposta na alta e na baixa. Na alta e na baixa. Ele faz, que seria exatamente uma variável entre um tipo de ação e a outra. Tem uma coisa que eles fazem. Isso, seria o long short, seria quando você acha que uma ação vai ir melhor do que outra, você meio que aposta na que vai melhor e vende a que está pior. Tá, no caso de fundo, então, de ações, assim, tem mais alguma coisa a falar ou nós podemos passar pro DI, assim, você acha que já dá ou tem alguma informação relevante? Não, acho que por alto é isso. O principal é que você vai contratar uma pessoa para fazer a tomada de decisão para você, então você não precisa escolher qual que é a melhor ação, quando você compra, quando você vende, você simplesmente contrata um gestor. O cara é um especialista, o trabalho dele é esse, ele vai fazer isso para você. Isso assim, até para pontuar, nos outros programas vocês estão sempre vendo que eu estou investindo diretamente na Bolsa, estou investindo, além de dinheiro, um tempo muito grande estudando como é que faz esse tipo de operação. Volta a salientar, é importante você ter, através de uma corretora, seja, né, estando aqui em Belo Horizonte, quiser contratar o Matheus, a XP, enfim, a Modal, a Rico, que você quiser, aí você contrata. Mas é importante você ter um assessor, exatamente para ele poder te passar, você que está começando aí, querendo investir em ações, eu acho que é importante você começar por fundo, porque você tem realmente, além do assessor que vai indicar, você vai entrar num fundo onde você tem um profissional com uma larga experiência, né, Matheus, que tem conhecimento do mercado de ações e você vai estar podendo investir em ação, ou seja, pegar essa alta da ação aí quando ela tiver. Sem ter nenhum tipo de trabalho. Sem ter nenhum tipo de trabalho e minimizando bem o risco, não é isso? Sim. Agora, então, passando para o segundo tema, que é os fundos de renda fixa, que eu, em especial, agora estou muito posicionado lá, você viu, né? Estou com meu dinheiro quase todo lá em renda fixa, porque a Bolsa já tem um mês e pouco que está andando de lado, e a gente tenta, nessa ocasião, isso aí todos os analistas falam, eu falo, mas a gente erroneamente fica tentando, né? Ou seja, quando você opera com a Bolsa, com esse movimento lateral, você sempre, o risco de perder dinheiro é muito grande, entendeu? Até teve aquele episódio meu da Cielo, né? Que eu vou fazer um programinha daqui a pouco falando sobre isso. Mas então eu corri para renda fixa. Fala das opções para a galera de renda fixa nesse momento, que quem tem essa coisa de estar saindo do mercado para colocar o dinheiro numa situação mais segura. Então, Rodrigo, a gente já até falou num vídeo anterior aí sobre as possibilidades de investimentos em renda fixa, né? Através de fundos de investimentos de renda fixa, a estrutura é bem parecida com aquela dos fundos de ações. Você contrata uma pessoa para escolher aí
qual ativo comprar e qual vender. No caso, os fundos de renda fixa, os ativos vão ser renda fixa e não ações. Você está falando que você contrata no fundo, vai ter, você está se referindo ao assessor de investimento ou não, ao gestor do fundo? Tá. Então, por exemplo, um fundo de renda fixa que você compra no Itaú vai ter um gestor da gestora do Itaú que vai escolher qual ativo comprar e qual ativo vender. Normalmente, esses fundos de renda fixa dos bancos, esses fundos DI de banco, eles vão mal, né? Não conseguem superar o CDI, né, Rodrigo? Você sabe bem disso que você já tem. Levando ferro, né? Levando ferro, muito ferro mesmo. Mas isso então, assim, mais uma vez pontuando, hoje essa coisa, o mercado está todo mundo mexendo, está falando isso muito em bolsa, e isso está abrindo um mercado muito grande para a corretora, né? Para as corretoras de investimento, gestores e tal. O que é a diferença que ele está falando exatamente? Eu, por exemplo, eu sou no nível maior que existe no Itaú, que é o Private Bank. Ele é acima do Personalité. Então, o que acontece? Ainda assim, para mim, eu não consigo ter uma diversidade de opções de fundos diversos, porque eu estou limitado aos fundos que interessam ao Itaú. Não é isso? Então, quando você vai para uma corretora, grosseiramente, você tem todos os fundos de todos os bancos. Então, por isso que as pessoas ainda conservadoras que preferem investir em renda fixa estão migrando para o investimento através de renda fixa, através das corretoras, porque você tem todas as opções. Não é isso, Matheus? Continua aí, mas isso. Só nela. Igual o Rodrigo está falando. Você tem uma quantidade de possibilidades muito maior através de plataformas abertas, né, que distribuem aí diversas marcas, diversas gestoras diferentes. Então, a gente tem diversos tipos de fundos de renda fixa. O principal deles, o mais famoso, é o fundo DI, né, que normalmente é o mais distribuído aí pelos bancos. Tem também fundos de investimento em debêntures incentivadas, por exemplo, que vão ser fundos de renda fixa que não pagam imposto de renda, entendeu? Que compra título direto da empresa, né? Ela emite um título. Explica mais, isso aí que é um detalhe interessante. Esses fundos de investimentos em debêntures incentivadas vão ser fundos que vão investir a maior parte do dinheiro em debêntures incentivadas, e essas debêntures incentivadas são dívidas de empresas privadas que não estão sujeitas aí ao pagamento de imposto de renda, entendeu? Então é uma aplicação muito interessante, porque o investidor não vai ter que pagar imposto de renda. Tá, mas no final, no frigir dos ovos aí, isso acaba de uma maneira ou de outra sendo mais rentável? Nem sempre, mas boa parte das vezes... É só a característica dele. Boa parte das vezes, isso já que isso é uma grande vantagem, né, vai valer a pena, porque você, como não vai ter pagando imposto de renda, você não vai ter que perder 15% da sua rentabilidade para pagar imposto. Então, na prática, é como se você estivesse ganhando mais. Tá, mas proporcionalmente no resultado final, que é o que interessa ao investidor, na maioria das vezes, dá mais o fundo de debêntures? Sim, ele dá muito mais do que um fundo DI, por exemplo. Entendi. Um dos problemas dele é que ele vai ter um prazo maior, entendeu, Rodrigo? Os fundos DI têm um prazo aí de liquidez para o mesmo dia. Os de debêntures normalmente vão ter liquidez lembrei o que você está falando. 30 dias, entendeu? Então, ele vai render mais, mas não necessariamente vai ser melhor, porque você vai estar abrindo mão da liquidez. Tá, eu lembrei exatamente de uma questão que eu queria fazer para você a respeito disso. Eu sempre tive muito medo das debêntures, porque na verdade, como ela é um prazo maior, o prazo maior que nós estamos falando é o seguinte: o CDI você colocou hoje, amanhã você vende ele e foi, né? O CDI você paga. Inclusive, aquela informação eu acho muito relevante você falar, que em todos os CDIs, nos primeiros 30 dias, né, você perde praticamente tudo, que é uma informação que o pessoal não fala, né? Fala essa informação, então, que ela é relevante. Renda fixa, você paga aí mais um imposto, além do imposto de renda, você paga o imposto aí do IOF, né, nos primeiros 30 dias. E que come quase tudo, né? Essa tabela é uma tabela regressiva que, assim, no primeiro dia que você fez o investimento, o IOF, se eu não me engano, é 98% da rentabilidade. Você não ganha nada, mas quando você não colocar o dinheiro, né? Então, 0,2% na prática, não rende nada. Do que você vai ganhar, que seria bem... é muito... Isso, não vai render nada no curto prazo o dinheiro, assim, no extremo curto prazo, né, nas primeiras semanas. Isso é uma informação que o pessoal do banco nunca fala, Matheus. Eu nunca tinha ouvido, você que me passou isso, eu nunca tinha ouvido, eu fiquei até puto no dia. Eu falei, não é possível, porque na verdade se eu for fazer o dinheiro... se for precisar do dinheiro em 30 dias, não tem sentido nem eu colocar, porque você perder 98% do assim, pouco, nas né? primeiras semanas, realmente quase nada que você fica, mas lá para a terceira semana, segunda semana, já cai para menos de 50% IOF, dependendo
do volume financeiro já é uma quantidade significativa. E esse exemplo que eu dei, depois eu vou voltar naquele negócio do mercado secundário que eu comecei a falar, que eu acabei lembrando desse negócio do CDI. Eu acho por isso que é importante você ter um assessor, volto a repetir, porque no banco o pessoal não comenta esse tipo de informação, que é uma informação super relevante. Ou seja, o CDI no primeiro mês, até se fizer um paralelo com ele com a poupança no caso de um mês, eu acho que a poupança seria melhor. Mas a poupança ela só rende no aniversário, né? Então... entendi. Então, na prática, a poupança não rende todo dia. Entendi. Você deixa a poupança então, 28 dias já. Ou seja, as pegadinhas que você tem que entender, e aí por isso você precisa ter o assessor, para você saber exatamente a necessidade que você vai ter de resgate daquele recurso, e ele vai te orientar, porque na verdade, às vezes no meio da plataforma, sei lá, igual no meu banco, eu nunca tive essa informação lá no Itaú, e aí o que acontece? Você acaba de uma maneira ou de outra, ou nos primeiros 30 dias, não vale a pena você ficar naquilo. Mas o que eu queria te falar sobre o que você falou dos debêntures, esse mercado secundário, né, que no caso de debêntures, só para vocês poderem começar a falar e que eu lembrei daquele tema. O CDI você pode tirar no dia seguinte. O debêntures, esse você tem um prazo, vamos pensar, 2022. Você compra um título agora, né, grosseiramente, para ele te dar um resultado em 2022. Então, teoricamente, ele vai vencer só em 2022. Você pode vender ele antes. Aí vende esse título antes no mercado secundário, não é isso? Isso, correta a informação? Exatamente. Então, assim, e como é que a gente fica sabendo o preço desse mercado secundário? Ou perde muito quando você sai antes? Ou no caso específico do debêntures, é importante você ficar até o final do contrato? Como é que é? Explica então, um pouco o mercado sobre secundário nada mais é que você revender o seu papel, entendeu? Então, vamos supor, você comprou uma debênture que vai vencer daqui a 5 anos, então daqui a 5 anos a empresa que te deve esse dinheiro, isso é, a empresa emissora da debênture, vai te pagar o dinheiro junto com os juros. Se você, por algum motivo, quiser vender isso antes, você pode vender esse papel para uma outra pessoa do mercado financeiro. Sim. Então, por exemplo, eu comprei um papel mês passado, e não quero mais o papel, não quero esperar 5 anos até o vencimento, eu quero passar isso para frente. Eu posso então tentar vender para o Rodrigo isso e a perda não é muito grande, no prejuízo, como aí é que é? Tá, depende, entendeu? Por isso que a gente chama isso de marcação a mercado, né? Vai depender justamente das condições do mercado. Então, é uma questão de oferta e de demanda. Se tiver muita gente querendo comprar o seu papel, você vai vender ele bem. Isso ocorre naqueles casos, por exemplo, igual eu já vi na internet, quando a taxa de juros, porque esse papel está dentro do renda fixa, porque no fundo o cara emite um título, né, com uma renda já fixa, né, pré-fixada, não é isso, Matheus? Para te pagar... Renda pré-acordada. Pré-acordada para te pagar em 2022. Então, às vezes, por exemplo, igual o exemplo que eu ia citar, aquele pessoal que comprou na época que a Selic era 15%, aqueles papéis de debênture viraram ouro, né? Sim, sim. Viraram ouro, né? Então é por isso que aí o interesse, todo mundo quer comprar, porque vai render, sei lá, 15%, 14%, 16%, não é isso? Fala, explica, termina só para poder... A gente até comentou isso, acho que no segundo vídeo, se eu não me engano, que é justamente lá... 4 anos atrás, as debêntures estavam sendo emitidas aí a valores muito melhores do que elas são emitidas hoje, justamente por uma questão de taxa de juros, inflação, que os valores eram muito maiores do que os que a gente tem hoje. Sim, porque a Selic era 14% e agora está 6%. Isso, exatamente. Então, quando a gente tinha Selic a 14%, as empresas precisavam emitir as dívidas delas aí, pagando taxas muito maiores do que elas precisam emitir hoje, quando a Selic aí é 6,5%, entendeu? Tá, entendi. Então, o que aconteceu? Se você comprou um papel que estava pagando muito bem há 5 anos atrás, hoje você tem um papel que não é mais emitido no mercado, um papel que está muito acima daquilo que é encontrado hoje no mercado, entendeu, Rodrigo? E aí a valorização dele, para você vender ele, você vai ganhar dinheiro então, no mercado secundário. Se você está querendo vender um produto ou qualquer coisa que é muito melhor do que a que se tem na concorrência, todo mundo vai querer isso. Se todo mundo vai querer isso, você vai conseguir fazer uma boa venda, entendeu? Tá. Então, nesse caso aí, você ganharia muito dinheiro com essa venda antecipada. Tá. Mas o cenário contrário pode acontecer também de não querer vender. se você for tentar vender algum papel aí que ninguém quer. Nesse caso, você vai ter que vender barato, entendeu? É por isso que é importante você ter um assessor para estar te falando exatamente e estar avaliando. Não é só o que você quer ganhar, é os prazos, né? Porque às vezes tem gente que, sei lá, está juntando dinheiro para comprar um apartamento, quer botar um dinheiro numa renda fixa, por exemplo,
ou num debêntures desse aí, mas porque em 2000 e, sei lá, em 2021 vai casar e quer o dinheiro dessa debênture para poder comprar um apartamento. Então, por isso que é importante, porque tem essa opção de variáveis, né? Mesmo dentro da renda fixa, você tem isso. Vamos falar um pouco... Voltando até para a questão lá dos fundos, né? Então, o que entra no fundo de debênture incentivada? Justamente isso que a gente acabou de falar aqui, né? Essas debêntures aí incentivadas, que são dívidas de empresas de longo prazo, que não vão precisar pagar imposto de renda. Então, o fundo de debêntures incentivadas investe nesses papéis. Que seria exatamente para dar dinheiro, levar dinheiro para as empresas, né? Você está apostando, assim, é quase um investimento em ação, né? Porque no fundo você está... É parecido. Só que você tem uma coisa pré-fixada. Você está sujeito a algumas oscilações da empresa, a diferença da ação. Para a dívida é que, no caso... A dívida já está acordada, né? Quando você compra uma ação, você está virando sócio. Quando você compra uma dívida, a empresa está te devendo. Entendeu? É como se ela tivesse te dado um cheque ali para você, para 2.000 coisas. Vamos falar um pouco também da última modalidade, que são os fundos multimercados. Como é que é? Fala um pouco sobre os fundos multimercados. Os fundos multimercados são uma categoria bem abrangente de fundos que eles não têm aí uma limitação específica sobre o que comprar ou não comprar, não explica muito bem o que ele pode fazer. Então, por exemplo, você pode ter fundo multimercado que investe em renda fixa, ou você pode ter investimentos em fundos multimercados que investem em ações, ou até mesmo uma mistura dos dois, entendeu, Rodrigo? E aí você faz a análise para você poder entrar pelo histórico desses fundos, não é isso? Pelo histórico do fundo pode ser útil você olhar, mas pelo que você entende aí da gestora, você tem que achar que a gestora é uma gestora confiável, você tem que achar que a gestora é uma gestora competente para você entregar aí seu dinheiro para ela e deixar ela fazer a tomada de decisão para você, entendeu? Eu não lembro, porque eu não tenho esse recurso em fundo, eu não tenho ainda fundo multimercado, né? Fala uns 2 ou 3 aí que são mais famosos. Por exemplo, só para finalizar, eu falei então que tem bastante liberdade aí dentre os fundos multimercados, mas... Por mais que essa categoria macro, assim, multimercado, né, seja abrangente, dentro desse universo de multimercado você tem várias subcategorias e todo fundo ele vai ter um regulamento bem específico que vai restringir aí, amarrar bem o que o fundo pode fazer ou não, entendeu? Então vamos citar alguns exemplos aqui. Aquele macro e tal. O próprio XP Macro é um fundo multimercado da categoria macro. Bahia Maraú é um fundo multimercado macro também, entendeu? Sim. Essa categoria multimercado macro são fundos de investimentos que vão trabalhar bastante aí juros, entendeu? Então, por exemplo, são fundos que podem apostar na queda de taxa de juros e ganhar dinheiro com isso, entendeu? Sim. Essa é a principal característica do fundo macro? Não é a principal. É porque eles vão trabalhar mais um cenário macroeconômico do que trabalhar algum ativo em específico, entendeu? Sei. E depois disso a gente tem também o imobiliário e o que investe em diversos também, né? Fala um pouco do fundo imobiliário. O que investe em diversos, no caso, vão ser os próprios multimercados que podem investir em diversas coisas, né? Os fundos imobiliários são fundos de investimentos, igual eu falei anteriormente, em específico, são fundos listados em bolsa. Não são ETFs, mas são fundos que você vai comprar cotas de outro investidor, entendeu? Então, para você comprar... Ele já tem um número de cotas específicas, você vai... E aí você vai como se fosse a cota de um clube, grosseiramente. Isso, aí você vai comprar de outra pessoa, entendeu? Entendi. Ele já tem um valor limitado, você não compra nova, você compra daquela turma que está dentro daquele fundo. Você vai comprar de alguém que já tem uma cota e quer vender. Então, assim que você vai conseguir acessar aí os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, então, da mesma forma que aconteceu lá com as ações, com a renda fixa que eu falei, vai ser um conjunto de pessoas, levantam dinheiro, entrega esse dinheiro para o gestor, escolher um imóvel para comprar e receber aí o aluguel desse imóvel, ou então especular aí na valorização desse imóvel, entendeu? Basicamente é o seguinte, um gestor, ele recebe dinheiro de todo mundo, em vez de você ir lá pegar, vamos pensar, você tem 100 mil, vai lá e compra uma sala. Na verdade, você vai pegar esses 100 mil e vai colocar num fundo onde tem, 1.000 pessoas colocando 100 mil e esses caras vão comprar um shopping ou um monte de salas, um prédio, tal, alugar e você vai receber o seu percentual. Sim. É quase igual um aluguel mesmo.
quem gosta de imóveis e tem muitos imóveis sabe que é algo bem cansativo, é bem chato, né? Você fazer esse tipo muito de enjoado, trabalho. dá muita confusão. Então, o legal de você pagar uma pessoa para fazer isso é que você não tem nenhum tipo de dor de cabeça. Você ganha na valorização do imóvel e você ganha na locação do imóvel também, né? Isso, exatamente. A valorização do imóvel vai acarretar aí, né, na valorização da cota do fundo de investimento imobiliário, então você vai ganhar com a valorização da cota e do valorização do imóvel. Você pode ganhar também com aluguel, que o fundo de investimento vai distribuir os aluguéis que ele receber, entendeu? Esses dias mesmo o Henrique falou comigo. O Henrique é um amigo que está investindo com a gente também. Ele falou que tá ótimo o fundo imobiliário esses dias. É verdade? Então eu não cheguei a dar uma olhada. O mercado imobiliário passou por um período ruim, né, ao longo desses últimos, essa época de crise. Depois, há uns 2 anos, ele já começou a retomar e tem aí umas perspectivas de melhoria, entendeu? A gente sabe que a atividade econômica está voltando, o mercado está reaquecendo, e isso começa aí a diminuir a vacância, começa a aumentar aí o preço do aluguel, e isso reflete em dinheiro para quem investe em mercado imobiliário, nos fundos imobiliários. Tá, Matheus, sobre fundos, então, assim, nós falamos dos fundos de ações, os fundos de rendas fixas, os fundos multimercados, enfim, mais alguma consideração sobre fundos, assim, alguma coisa que a gente deixou de abordar ou que a gente pulou? Você queria complementar ou não? Não, eu acho que o principal é isso. Então, um fundo de investimento nada mais é do que você contratar uma gestora, que é uma empresa que tem profissionais voltados especificamente para tomar decisões a respeito da alocação do dinheiro. Então, você tem que encontrar aí uma gestora que você confia, acredita e acha que eles são competentes, para deixar eles aí fazer essa gestão de fato do seu dinheiro, entendeu? A diferença então do gestor por um assessor de investimentos seria que o assessor de investimento ele não vai de fato comprar ou vender ativos para você. Ele só vai te ajudar a decidir, ele vai te mostrar possibilidades e te ajudar a tomar uma decisão que faça sentido para você. O gestor não, você de fato passa o dinheiro para a gestora e ela toma todas as decisões sem precisar te consultar, entendeu? Então, para finalizar, gente, por exemplo, eu que tenho investido forte no mercado de ações aí, agora, por exemplo, que o mercado está andando de lado, eu já tomei umas traulitadas aí, né, Matheus? Porque nesse momento é a hora de você fazer realmente esse investimento em fundos, em renda fixa, enfim, é a hora de você buscar um pouquinho mais de segurança. No caso, para quem quer pegar o dinheiro na renda fixa e colocar numa aplicação convencional igual a de banco, e no caso também para quem quer comprar também esses fundos, por exemplo, de ação, que agora estão bem desvalorizados, né? Por exemplo, assim, que é uma oportunidade porque ele é precificado em cota. Então, como a bolsa está baixa, você vai entrar com o valor da cota menor e vai poder pegar a possível alta mais para frente. Mas de qualquer forma, você tem um serviço mais especializado. É um risco que você tem que você diminui, né, Matheus? O risco que eu tenho pela falta de conhecimento de história que eu tenho no mercado, embora eu estou estudando muito, eu tenho pouca história no mercado, então eu sei pouco das movimentações. Então é uma grande opção se você eventualmente está colocando ou parte do seu dinheiro ou nesses momentos complicados você está voltando para o mercado de fundos. Como você falou, é algo que, principalmente para os fundos de ação, é algo que te demanda bastante tempo escolher e montar uma carteira de ações, entendeu? Então, muitas vezes, vale muito mais a pena você gastar esse tempo no seu trabalho ou com o seu lazer e simplesmente deixar o dinheiro em algum fundo, que vai ser muito mais simples do que tentar escolher a melhor ação, entendeu? Ok, gente, a gente vai ficar por aqui então no nosso programa aqui, repetindo mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dá um likezinho aí, o pessoal, eu tô pegando essa mania agora de pedir like, que diz que o like que impulsiona o vídeo, né? Clique no sininho e tal, então assim, compartilha esse vídeo com os amigos. Aqui na verdade a gente está discutindo, nossa ideia não é vender curso, a nossa ideia não é nada, é estar exatamente dividindo com vocês um pouco da nossa experiência que eu que estou fazendo investimento e Matheus também, que é um cara do mercado. Então é isso, hoje nós falamos de fundo de investimento. Mais uma vez aí, dá uma curtidinha aí, semana que vem a gente está de volta aqui com o Matheus aqui mais uma vez para a gente poder falar sobre um outro tema. Obrigado, grande abraço. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!